não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! Colocava em dúvida o que ele dizia da superioridade da consciência proletária. De fato, ao afirmar que, aspas, a filosofia é a cabeça da emancipação e o proletariado é o seu coração, ele nos deixa no ar quanto à questão essencial. O proletariado, detentor supremo da consciência histórica, é tão desprovido de uma cabeça própria que tende a receber uma cabeça burguesa enxertada? Tamanha ingenuidade no homem que foi o primeiro daqueles que Paul Ricoeur chamou de mestres da suspeita é no mínimo intrigante. Com toda evidência, estamos diante de um caso característico daquilo que chamei paralaxe cognitiva, fenômeno endêmico na filosofia moderna, deslocamento irremediável num pensador entre o eixo da sua construção teórica e o da sua experiência real. Já dei exemplos detalhados desse fenômeno nas minhas breves análises dos casos Maquiavel, o teórico do sucesso que aposta sempre no concorrente perdedor, e René Descartes, o filósofo do eu pensante, que não tem nenhuma consciência da diferença entre o seu eu biográfico e o conceito abstrato de um eu genérico. Temos agora o filósofo da consciência de classe, que não tem consciência da sua própria classe, e, não obstante, deseja infundir consciência numa outra classe, que ele mesmo proclama ser a única detentora da consciência. Isso tudo é infinitamente ridículo. Com certeza, a importância do caso não se limita ao âmbito da biografia intelectual ou psicológica de Karl Marx, pois o paradoxo do burguês que encarna a consciência proletária passando por cima dos proletários se amplia naturalmente no problema geral da função dos intelectuais no movimento revolucionário. E aí o drama vai fundo. Karl Marx não é apenas o intelectual burguês que se antecipa aos proletários na criação da consciência proletária. Após alguns anos de convivência com militantes operários, ele e Engels chegam à conclusão de que a classe, que segundo eles mesmos encarna a consciência suprema, não tem consciência clara do processo revolucionário e, tendendo a uma pressa voluntarista arriscada e suicida, tem de continuar sendo guiada por intelectuais burgueses. É uma situação muito parecida com a que eu vivi aqui, porque eu digo, nós temos que, no Brasil, nós temos que criar uma classe intelectual, temos que criar como é que se diz, uma hegemonia intelectual, etc. E depois preparar uma classe política, uma militância, etc. E o pessoal, não, nós temos que agir já. A mesma coisa, a mesma coisa. Quer dizer, o Karl Marx é um sujeito preparado, que estudou o negócio, compreende o processo histórico, né, e se depara lá com proletas entusiastas que só querem sair dando porrada e depois vão morrer na Comuna de Paris, como de fato morreram. Né? Karl Marx não pode ser acusado da morte dele porque ele avisou. Então, por um lado, diz que o proletariado encarna pela primeira vez na história humana a possibilidade de uma consciência objetiva do processo histórico. E ao mesmo tempo ele diz que esse proletário não tem consciência nenhuma do processo histórico e nós é que temos que dar uma para eles, senão eles vão tudo morrer. Quer dizer, é claro que temos um problema aí, mas Karl Marx não elabora esse problema, ele não para pensar nesse problema, que está, no entanto, está no centro da sua doutrina. Né? Com certeza a importância pode. Pode ser uma simplificação, mas será que ele não pensava que o próprio processo histórico ia solucionar dialeticamente esse problema? Bom, mas se ele pensava, ele tinha que expor isso aí. A Oxane pergunta aqui, será que ele não pensava que o próprio processo histórico iria resolver esse problema? De fato, o processo histórico resolveu. Mas se ele achava isso, ele tinha a obrigação de explicar como isso ia acontecer. Havia um problema, não é isso?
E dizia o Ortega Gasset, problema é consciência de uma contradição, ou de um conflito. Não é isso? Então, bom, aí havia um problema, havia um conflito, havia uma incongruência, né, que estava, vamos dizer, no coração mesmo do sistema, e o criador do sistema só enxerga nisso o problema do vexame social do intelectual assumir a presidência da Internacional. Não há elaboração teórica nenhuma, não é isso? Ele sabe se virar na situação social concreta, ele pula fora. E em outras partes ele trata da função do intelectual, dizendo que o intelectual é a cabeça, e o proletariado é o coração, etc, etc. Vamos dizer, ele diz a filosofia é o meio para eliminar o proletariado, ou seja, o proletariado deixa de ser proletariado e se torna classe dominante, né? E o proletariado é o meio para a realização da filosofia. Mas a pergunta é, de onde sai a filosofia, se não da burguesia? Então, como é que se dá isso? Como é esse processo? Né? Há um problema e ele tinha a obrigação de explicar. A esta altura, como se pode falar ainda em ideologia proletária, se não no sentido de uma ideologia criada de fora para ser injetada nos proletários, aos poucos e com dificuldade, como o próprio Karl Marx enfrentou dificuldades? Parágrafo 10. Quem resolverá essa dúvida com a franqueza brutal que lhe era peculiar será Vladimir Ilyich Lenin, que nunca se encontrou com Marx ou Engels em pessoa. Impressionado, sobretudo, pela defecção geral do proletariado europeu, que preferiu antes alistar-se nos exércitos da Guerra Imperialista de 1914 do que aderir à Revolução Mundial e derrubar seus governos nacionais burgueses, o líder comunista russo tirou do marxismo uma conclusão que já estava implícita nele e camuflada, pelo menos desde 1868. A revolução, dirá ele, não é feita pelos proletários, mas por uma vanguarda, o partido, constituído eminentemente de intelectuais, que depois da tomada do poder tratará de infundir consciência proletária nos proletários. Ou seja, meter consciência proletária nos proletários não faz nem parte da revolução, é para depois de você tomar o poder. O Estado comunista antecipa-se aos proletários e faz a cabeça deles. Na verdade, não só a cabeça. Para sofrer uma revolução comunista, um país não precisa nem mesmo ter um proletariado pronto. Pode ter apenas umas sementes dele, o que era precisamente o caso da Rússia, as quais serão regadas até formar um proletariado em regra no processo de industrialização forçada sob a regência do partido. Então, é a industrialização forçada, depois da tomada do poder pelos comunistas, que cria um proletariado. Não vai criar só a ideologia proletária, vai criar o próprio proletariado. Quer dizer, o proletariado, em vez de o capitalismo criar o proletariado, e o proletariado toma o poder, cria o comunismo, ao contrário. O partido cria o comunismo e o comunismo cria o proletariado. Aí você já tem a teoria do Marx totalmente invertida. Mas essa inversão já estava lá como problema. O Lenin é que a colocou como solução. Quer dizer, ele simplesmente assumiu. Falou, que negócio de proletário, vamos esperar o proletário, vamos esperar sentado. Vamos fazer nós mesmo negócio. E depois nós criamos o proletariado. Inspirado nesse estado de coisas, o filósofo marxista húngaro Georg Lukács dirá que a tal consciência proletária não existe como realidade efetiva na mente do proletariado. O que existe é apenas uma consciência possível que se transformará em consciência efetiva mais tarde por obra do partido. Assim como a Revolução Burguesa de 1789 na França não foi feita por capitalistas burgueses, mas por intelectuais enragistas, muitos deles de origem aristocrática, o mesmo sucederá com a Revolução Proletária. Aprisionado num cárcere fascista, o fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, com franqueza ainda mais crua que a de Lenin, rabiscará milhares de páginas teorizando a revolução dos intelectuais e celebrando o partido como príncipe moderno, imagem ampliada do ideal tipos criado por Maquiavel, que engana a sociedade inteira, exercendo sobre ela, aspas, o poder onipresente e invisível do imperativo categórico de um mandamento divino, fecha aspas, e leva as massas a tornar-se, aspas, socialistas sem saber.
Então, assim, o partido, quer dizer, os intelectuais, faz praticamente tudo. Não é isso? E o proletariado nem precisa entender o negócio, ele vai se tornando socialista sem saber. No curso do processo histórico, aconteceu o que todo mundo sabe. Aquilo que se anunciava como democracia proletária e reino da igualdade se transformou no regime mais hierarquizado do mundo, com uma nomenclatura de burocratas onipotentes dominando pela repressão e controlando pelo terror uma massa de operários inermes, indefesos, expostos a morrer à míngua após uma vida de trabalho escravo. Diante desse espetáculo, mesmo antes de revelado em público pelo célebre discurso anti-stalinista de Nikita Khrushchev em 1956, e da repressão sangrenta à revolta húngara no mesmo ano, provando que o pós-stalinismo não era tão pós assim, muitos intelectuais marxistas entraram em crise e romperam com o partido. Uns poucos romperam completamente, aderindo ao capitalismo liberal e tornando-se anticomunistas militantes. Foi o caso, por exemplo, de Arthur Koestler, Inácio Silone e demais coautores do livro manifesto The God That Failed, O Deus que Falhou, de 1949, que se tornaram as bêtes noires da propaganda comunista no mundo. Poucas pessoas foram tão odiadas quanto essa. No Brasil foi o caso de Antônio Paim e Paulo Mercadante, dois intelectuais de grosso calibre que se notabilizaram como pioneiros do nosso incipiente movimento liberal. Mas a maioria dos desiludidos não quis jogar fora o marxismo junto com o filho que ele havia gerado no ventre do movimento revolucionário. Falaram de traição e aburguesamento, buscando a salvação paradoxalmente, ora em Leon Trotsky, um tipo ainda mais truculento do que Stalin, o qual não se contentava em oprimir a sociedade, mas desejava mesmo militarizá-la. Essa é a ideia de Trotsky. Você imagina, todo mundo, tem gente que imagina que se o Trotsky tivesse chegado ao poder em vez do Stalin, as coisas seriam mais maneiras. Mas Trotsky era um homem que queria militarizar a sociedade inteira. O que significa militarizar a sociedade? Quer dizer que se é uma desobediência, você tem uma corte marcial em 5 minutos e é fuzilado imediatamente. É isso que significa. Ora, em Mao Tse Tung, um stalinista de estrita observância que estava promovendo na China o mais vasto